Olá, queridas crianças. Nós vamos iniciar o nosso encontro, lembrando hoje dos santos avós de Jesus. Cantemos. Também teu seio sagrado, Deus começa a nós todos a amar. Lá Maria nasceu sem pecado, luz do sol antes dele raiar. Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu, este povo te aclama contente, pois contigo Maria aprendeu a ser mãe do seu Deus e da gente. Mãe da mãe do Senhor, Deus do céu, este povo te aclama contente, pois contigo Maria aprendeu a ser mãe do seu Deus e da gente. E assim nós vamos começar. E vamos começar de uma maneira em que vai ser necessário a gente fazer algumas anotações. Vamos lá. Falando em santos avós de Jesus, nós falamos de Santa Ana e São Joaquim. Estes que foram, na vida de Jesus, a grande referência. Mas que referência poderiam ter estas pessoas que viveram de uma maneira tão silenciosa, de uma maneira que buscaram pela quietude, até pela própria velhice que tinham, não ter tanta influência ou participação na vida de Jesus? Isso nós vamos descobrir nesse encontro de hoje. Antes de iniciarmos, nós queremos fazer aquilo que é motivo para os nossos encontros. E o que é motivo para os nossos encontros? A reunião na certeza de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós apresentamos neste momento as nossas intenções e que esse nosso encontro, mais do que uma aula, um encontro de aprendizado, de ensinamento, mas de vivência da nossa fé. Que este encontro possa servir para a remissão dos pecados, para que aquelas almas do purgatório que estão esperando o perdão de Deus possa se realizar. Então, nestas intenções, vamos pedir o auxílio daquela por quem nunca desampara o pedido ou nunca deixa de ouvir o pedido de um filho seu. Por isso, digamos à mãe: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eis-nos aqui neste momento em que contemplamos o mistério do amor revelado quando a incerteza, quando tudo se colocava para não dar certo. Ali se realiza poderosamente o teu amor. Ali se manifesta a tua graça, Senhor. Por isso, nós queremos te pedir, neste momento, vinde em nosso auxílio. Nos ajudai neste momento, por mais difícil que pareça, por mais que se apresentem situações incertas para o nosso convívio, mas fica em nós a certeza do teu amor, Jesus. Fervorosamente em nosso favor, Deus amado, Deus de misericórdia. Assim como realizastes na vida de Santa Ana e de São Joaquim, como realizaste na vida de sua filha, Maria, nós queremos nos dirigir a vós
com essa mesma certeza de que o Senhor nos ouviu atentamente. Obrigado por este momento, Senhor, que se inicia com a esperança, que se inicia com a alegria de testemunhar o teu amor e a tua misericórdia. Estaremos reunidos na presença de Deus agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pessoas que começam a partir deles se manifestar e realizar aquilo que era plano de Deus. A salvação da humanidade. Então, nós vamos acompanhar um pouquinho agora. Primeiro, vamos compreender que Santa Ana e São Joaquim, justamente em dois aspectos. Primeiro, qual a importância para a história da salvação, certo? E porque ainda hoje nós utilizamos essa lembrança de Santa Ana e de São Joaquim, tá bom? Então, nós vamos hoje retratar nesses dois aspectos. Então, o primeiro deles, nós vamos citar, sobretudo, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos orienta na seguinte maneira. Olha o que a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e no versículo 44. Cada árvore se conhece pelos seus frutos. No caso, o texto é uma passagem, uma expressão de Jesus, ele se falando como fruto. Mas de onde vem esse fruto? Qual a árvore que semeia? E aí, que produz tal fruto? Né? E aí a gente vai recorrer à nossa ideia da árvore genealógica, de onde nós vimos. E, ao fazer essa análise, nós vamos compreender um casal, dois anciãos, que viveram a vida toda apaixonada, de fidelidade um ao outro e a Deus. Eram pessoas que buscavam ardentemente o Senhor, dia a dia, e buscava no simples, no exercício do que era preciso fazer. Joaquim cuidando das ovelhas, Ana no serviço e na dedicação à vida de esposa. E aí nós vamos observar um detalhe interessante. Esses dois anciãos, já numa idade avançada, um casal estéril. Estéril significa aquele que não pode gerar a luz, que não pode gerar a vida em si. É estéril. E aí, veja, esse casal tão apaixonado, que seguia fielmente a sua religião, e para a época de Joaquim e Ana, não ter filhos, não gerar filhos, significava o castigo de Deus. Como essas pessoas conviveram com esta força de expressão? É o castigo de Deus. São pessoas que não merecem, não foram abençoadas, não foram agraciadas. Mas Joaquim e Ana não fizeram uso, não fizeram vez para esta expressão. E sabe o que acontece? A própria significação dos nomes. Ana, do hebraico, é um nome com radical em hebraico, Agna, que significa graça. Joaquim, também do hebraico, Aiken, que significa preparação de Javé. E Javé também é uma expressão hebraica para designar Deus, que significa Senhor, Senhor dos exércitos, Deus guerreiro, Deus valoroso, né? O Deus de valor. E aí nós podemos observar neste termo, nos próprios nomes, uma adesão à vontade de Deus. Vejam,
Um casal em idade avançada, que não puderam ter filho, mas mantiveram o amor, a fidelidade um ao outro. Não reclamaram diante de Deus. Mesmo quando muitas pessoas começavam a apelidá-los, a mexer com eles, mas eles se mantiveram fortemente unidos e fiéis na oração. E o que acontece com isso? Nós vamos compreender sobre os relatos. E esses relatos sobre os pais de Maria, porque vocês podem me perguntar, mas tio Dan, como é que você sabe de todas essas histórias? Aí o tio Dan vai dizer, olha, sobre os pais de Maria, que são os avós de Jesus, que é meu avô, que é nosso avô, que é nossa avó, vovôs queridos, nós vamos encontrar nos chamados livros apócrifos. Apócrifos significam evangelhos, mas aqueles que não estão escritos na Bíblia, mas que podem conter verdades históricas. E neste caso, nós vamos observar no próprio Evangelho de Tiago. Logo, foi escrito, sabe, logo no início da igreja, no século II depois de Cristo, né? E aí nós vamos observar que é uma tradição muito antiga. Veja, mais de 2000 anos se passaram, 20 séculos se passaram, e a devoção a estes que foram protagonistas da ação misericordiosa de Deus a favor do seu povo, eles começam a existir. E aí vamos observar algumas coisas interessantes. Está aqui o fruto, como nós vimos, de Ana vem Maria e de Maria vem Jesus. Se Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, e foi escolhido para vir ao mundo no seio daquela que também fora escolhida, pura, santa, preservada do pecado. Também Ana, sua mãe, foi preservada. Veja, Ana não tinha condições de ser mãe, porque era estéril. Seu útero era virgem. Não entrou nenhum resíduo nele, humano. Maria, que concebeu pela ação do Espírito Santo, realiza no seu útero também virgem a graça do milagre, o milagre da vida dado por Deus. E aí o que é que nós vamos observar? Casal tão apaixonado, tão fiel um ao outro, e foram passando os anos, um ao lado do outro, da companhia, dizendo, mas por que nós não temos filho? Nós fomos castigados por Deus. Nós somos condenados a viver nessa solidão, sem filhos, porque Deus não nos abençoou. O que nós fizemos de errado? Não. Cada dia eles buscavam ter uma vida de oração. E aí nos conta lá nos apócrifos de Tiago, que certo dia Joaquim, indo aos seus compromissos e afazeres, antes ele recebe de um rabino. Rabino é aquele que instrui. É uma espécie de padre, de sacerdote, de aconselhador, de chefe da religião, aquele que instrui o professor sobre o culto divino para a religião judaica. Joaquim e Ana nasceram na região da Judeia. Joaquim na Judeia, Ana em Belém, e depois conviveram ambos na região da Judeia, até chegarem em Nazaré, onde ali criaram Maria, e onde ali Maria foi prometida a José em casamento, e onde ali começa, de fato, o Jesus, chamado de Nazareno, ou seja, Narizeu. Depois o tio explica essa genealogia. Mas ali, aquele povo santo escolhido por Deus, foi onde Ana e Joaquim viveram. Até os irmãos protestantes, no mais antigo da tradição, mantêm essa característica de devoção aos santos patriarcas, avós de Jesus. Mas aí vejam,
eles começam já nessa idade velhinha, nesse local afastado, então ele indo para o seu culto e ouve de novo. Você chegou a esta idade porque você foi condenado, castigado por Deus, ou você não ter sido fiel a ele? Joaquim ficou triste. Joaquim ficou muito chateado com aquilo. Mas aí Joaquim vai fazer uma coisa muito bonita. Ele sai, volta, e aí depois decide ir para o campo. E no campo, ele reza. Ele reza ao Senhor e começa a fazer jejum. Jejum e oração. Jejum e oração. Pedindo que Deus tivesse de misericórdia, porque ele era motivo de piada. Já na velhice, era motivo de piada para os outros. E como confortar? E Ana continuou também a fazer estes pedidos. E aí o anjo aparece certo dia para Joaquim e diz: você vai conseguir alcançar misericórdia diante de Deus. Vocês terão uma filha. E esta filha será como projeto de Deus. Então o que é que o Joaquim faz? Decide apresentar a sua filha aos serviços da igreja. Por isso que quando tem, e aí eles vai para casa feliz, Ana faz as suas orações, faz as orações, e nestas orações, o que ele consegue fazer? Ele consegue testemunhar a fidelidade. E aí Ana fica feliz, porque consegue realizar um grande sonho. Mas não é somente um sonho de Ana, ou um sonho de Joaquim, que é isso que eu quero que a gente consiga hoje compreender. É um sonho de Deus. É um projeto de Deus. É desta fé, é deste pedido, é deste casal que o povo não colocava nenhuma esperança, que o povo não acreditava em mais nada, que Deus realiza o milagre, que Deus transforma as coisas. E aí veja, Ana começa a educar. E por isso que a igreja celebra a apresentação de Maria. Por quê? Maria foi levada quando tinha 3, 4 anos ao templo para ser apresentada. Porque houve na Bíblia, no Antigo Testamento, a mãe de um profeta chamado Samuel, e a mãe dele era Ana. E Ana também não conseguia ficar grávida. Aí ela fez um pedido. E aí, de apresentar e entregar o seu filho para que fosse com o profeta Naã realizar as coisas. E o que eles fazem para entregar seu filho? E ela, quando recebe a graça, entrega ao seu filho, o profeta Samuel. Aquele famoso acontecimento. Lembram? Samuel! Samuel! Vocês gostaram tanto de ouvir. Pois é, esse mesmo nome, Ana, que significa graça, acontece. Ela reza, pede ao Senhor, e o Senhor concede a graça. Não porque era vontade somente de Ana, não porque seria bom para Ana, não porque seria bom para Joaquim, mas porque seria bom para a vontade de Deus. E aí, Ana educa Maria, ensina as lições sobre aquilo o que é essencial. Ana aponta para Maria o caminho do céu. Você precisa conhecer com relação ao motivo que Ana desenvolveu em Maria, o jeito feminino, o jeito materno. Ana já idosa, já com limitações físicas, mas ensinou a Maria o cuidado, o amor, a dedicação e, acima de tudo, a entregar-se a Deus. Por que será que quando o anjo aparece para Maria, ela não se espanta? Ela não tem medo? Porque provavelmente Maria tinha intimidade com o Senhor. Ouvia de sua mãe,
ouviu de seu pai a aparição do anjo, que também para eles anunciou a graça. E é tão importante perceber que quando o anjo aparece, a chama de agraciada. E o que significa Ana? Graça. São terminações linguísticas semelhantes. E aí nós vamos observar, neste casal apaixonado, fica para nós a primeira lição de aprendizado: os ser como modelos, modelos de esposos cristãos. O homem ser para a mulher ser para o homem o projeto de Deus, a vontade de Deus. E o que Deus quer para nós é este: que possamos fazer a nossa vida uma louvação, esperar no Senhor até a idade onde todos digam: cheguei agora até essa idade e não consigo realizar mais nada. Mas aí Deus provou a sua misericórdia pela fidelidade de Joaquim e Ana. Mas nós vamos falar ainda algumas coisas, mas eu gostaria que a gente pudesse acompanhar esse vídeo, que traz um pouco desses históricos com relação aos acontecimentos que marcam a fé católica com relação à devoção de Santa Ana e São Joaquim. Acompanhemos. Hoje, a história é muito legal. Vamos falar do vovô e da vovó de Jesus. Sim, em 26 de julho, celebramos o dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. A história diz que tanto Ana nascida em Belém quanto Joaquim na Galileia não podiam ter filhos, pois eram estéreis. Mesmo com essa dificuldade, os dois viviam uma vida de fé e amor a Deus. Eles rezaram por muito tempo, até que foram escolhidos para receber uma tarefa muito especial na história da igreja. O casal foi abençoado pelo Senhor com o nascimento da Imaculada Virgem Maria, que depois viria a gerar o menino Jesus. Depois do nascimento, Maria foi levada pelos pais à escola do Templo de Jerusalém, onde foi educada até noivar com São José. A festa de São Joaquim, antes, era realizada no dia 16 de agosto, separado de Santa Ana, mas a nova liturgia uniu a celebração dos dois como um símbolo do casal, que foi unido no amor e na missão de serem pais de Maria e os avós de Jesus. Por isso, hoje também celebramos o Dia dos Avós. Ana e Joaquim são grandes exemplos de vida conjugal e familiar, pois foram sempre fiéis à aliança deles com Deus. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Como eu falei logo no início, lá no século II, no proto-evangelho de Tiago. E o que é que nós vamos compreender com relação a Santa Ana e São Joaquim? Alguns aprendizados importantes. Primeiro aprendizado, eu quero que todos vocês guardem essa mensagem. Nós vimos na vida de Ana e de Joaquim a oração perseverante como a fonte das maiores graças. Se não fosse a experiência da oração realizada por Joaquim, não fosse a experiência de oração, de fé, de testemunho realizado por Ana, eles não teriam conseguido. Eles não teriam alcançado diante de Deus a graça. Então, é a graça, é a oração, o canal. E o que é um canal? Aquilo que leva de um lugar ao outro, para que a graça possa acontecer. Certo? E a graça é aquilo que nos é dado, que nos é concedido, que não são as nossas forças, não são as nossas vontades apenas, mas tão somente o recebimento de uma ação maior do que a nossa humana. Por isso eu quero convidar você hoje a dizer comigo assim. Vamos dizer juntos? Pai Santo, hoje invocarei com confiança São Joaquim e Santa Ana, que Jesus, teu Filho, honra como seus avós. Eles são poderosos sobre o coração. Dai-me a graça de imitar sua humildade,
a sua confiança, o seu espírito de sacrifício. Lembrando-me de Nazaré, levá-los-ei em espírito até junto de Jesus e de Maria. Amém. Então vamos assim com esta oração pedir a graça, que a própria oração seja para nós um sinal de esperança, de alívio, de conforto, de paz, de serenidade. O segundo aprendizado, eu quero que vocês anotem. Deus lhe fez nascer de onde não havia mais esperança de vida, a flor mais bela. E dessa flor, Jesus. Como nós vimos, onde aquele casal idoso, a mulher era estéril, ela não podia engravidar. E na velhice, no final, o homem também já era idoso, não podia engravidar. Eles tinham problemas genéticos. Mas Deus, naquele improvável, naquele impossível, tornou possível, tornou milagre. Naquele deserto, naquela terra seca, que não produz fruto, o que aconteceu? Gerou fruto. E aí, a expressão que nós usamos no início da nossa aula de hoje, com relação a conhecer a árvore que produz o bom fruto. E quem é este fruto? O fruto é Jesus, que tem a sua raiz em Ana. Ana é esta raiz fecunda para a humanidade. De Ana veio o título, de Ana veio a forma, de Ana veio o jeito, a cultura, o modo de falar, o modo de se expressar. Eu fico imaginando Jesus pequeno, ainda com sua vovó, que demorou tanto para ser mãe, e viu Deus realizar na sua filha, escolhendo a sua filha para ser a mãe da humanidade. E Ana, sabendo de tudo isso, pegando aquele menininho, ajudando a silenciar naqueles momentos de choro, como vovó faz. Que alegria para esta mulher, que na velhice provou como é bom ser fiel a Jesus. Deus realizou, repito, não porque Ana merecesse, não porque Ana merecesse no sentido dela mesma, por ela só, ela em si, não. Mas ela precisou buscar o Senhor na oração. É uma corrente. A oração, a gente consegue buscar e colher, beber da fonte de graças. Agora, de onde mais nós podemos tirar? Do impossível, onde Deus realiza maravilhas. E aí vem, de fato, a nossa mensagem principal. O fruto do justo é uma árvore de vida. O fruto do justo é uma árvore de vida. Veja, por que a árvore? Jesus, ele, pela madeiro, pela lenha, que é da árvore, na cruz, salvou a humanidade. E Jesus foi a árvore da vida. A árvore que dá vida de maneira eterna, sem fim. E de onde vem esta árvore? Esta árvore surgiu de um fruto, o fruto do justo. Sabe o que significa justo na Bíblia? Justo significa temente, aquele que teme a Deus. E nós observamos, por isso nós temos santos protetores dos avós e dos netos, o título da nossa aula de hoje. Por que santos protetores dos avós? Porque se tornaram avós de Jesus. Jesus, o símbolo não somente, mas a completude da criação de Deus, a obra perfeita de Deus, que teve vovô, que teve vovó. Santa Ana. E Santa Ana e São Joaquim são aclamados assim. Por isso que nós vimos, o Dia dos Avós é celebrado neste dia, no dia que se comemora a devoção a Santa Ana e a São Joaquim. Por isso, digamos juntos, agora comigo. Senhora Santana,
fosse chamada por Deus a colaborar na salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina. Recebeste São Joaquim por esposo, deste vosso matrimônio vivido em santidade. Nasceu Maria Santíssima, deste vosso matrimônio vivido em santidade, nasceu Maria Santíssima, que seria mãe de Jesus Cristo, formando vós, família tão santa. Confiante, nós vos pedimos, por nossa família. Amém. E assim, com essa natureza de fé, de esperança dos nossos patronos, aprendendo que nesta devoção antiga que a Igreja coloca, referenciando as pessoas pelas quais primeiro Deus manifestou a sua misericórdia. E que bonito ver que não é merecimento do sonho das pessoas, mas é, sobretudo, a vontade de Deus. Portanto, o que é que com a história de São Joaquim e Santa Ana a gente tem que compreender? Duas coisas. A primeira, que a oração é a fonte de todas as graças. Para ganharmos graças diante de Deus, não há outro caminho a não ser pela oração. Segundo, que a vontade de Deus, as graças, elas não são de acordo com os nossos desejos, não são de acordo com as nossas vontades, são de acordo com a vontade e o desejo de Deus. Por isso, nós temos que nos perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Ele quer realizar? Este é o sentido. É disso que nós queremos compreender. Por isso, Senhor, neste momento, nós queremos apresentar tantas crianças que buscam encontrar, conhecer a Tua vontade. Crianças, peçam agora, assim como Joaquim e Ana: Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Senhor, a minha vida eu quero colocar nas Tuas mãos, para que Tu possas me conduzir para a Tua vontade. Ana e Joaquim esperaram. Em vida ainda tiveram a resposta de Deus. Provavelmente ainda conviveram poucos anos com Jesus, mas ainda conviveram. A sua experiência, por isso que se transformou como referência dos avós. A imagem perfeita dos avós, que educam, que acolhem, que veneram com tanta obediência à vontade de Deus. O que de fato não reconhecer esta confiança? O que falta para você confiar em Jesus? Falta oração? Falta ter fé? O que falta para você confiar em Jesus? Confiar a sua vida nas mãos de Jesus. O que é que está faltando? Então vamos encerrar esse momento agradecendo a Deus pelo dom da vida dos nossos avós. E vamos ouvir esta belíssima canção de Padre Zezinho, e que vocês com seus avós, os que estão vivos, aproveitem. Com aqueles que já partiram, rezem. Eles antecipam no céu uma vida que será sem fim. E isso só foi possível graças à ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus só foi possível porque ele nasceu, se transformou em homem, humano. E essa humanidade foi dada por Maria. E Maria foi agraciada no seio daquela que significa graça. Amém.
Deus, bom Deus, nos abençoe e vos guarde. Abençoa, Senhor, e guarda essas nossas crianças. Abençoa, Senhor, os pais dessas crianças. Que seus lares, que estas famílias se transformem, assim como Joaquim e Ana, pessoas que buscam incessantemente a tua vontade. E que eles coloquem, Jesus, o teu nome, no centro da vida deles. Eles coloquem, Jesus, no teu nome, a causa, o motivo, o objetivo para as suas vidas. Assim seja. Amém. Fiquem agora com o Padre Zezinho e aprendamos com as nossas avós, com os nossos avós, a confiar serenamente na vontade de Deus e colocar toda a nossa vida para o serviço e louvor ao seu nome. Tchau. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira. Ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. E eu que leio a Bíblia todo dia, sei bem menos do que minha avó sabia. Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia. Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Era bonito ver vovó rezando.